Compartilho com todos os patriotas um vídeo valioso de alguns anos atrás, protagonizado pelo nosso estimado ex-presidente Bolsonaro. É crucial assistir a este vídeo antes que as liberdades na internet sejam suprimidas por um governo comunista que está no poder com a única missão de disseminar caos e implementar um regime de controle total. Neste vídeo, temos a prova contundente de que Bolsonaro advertiu, há 9 anos, sobre as reais intenções ditatoriais do PT. Na época, muitos duvidaram e rotularam Bolsonaro como louco, mas a realidade agora se desenha diante de todos nós, punindo indiscriminadamente aqueles que não merecem, vítimas de um grupo cruel que se recusa a aceitar a verdade. Assista ao vídeo do alerta dado por Bolsonaro há 9 anos até o final. Em seguida, confira o vídeo do renomado jornalista Luiz Ernesto Lacombe, que escancara toda a verdade sobre o crescente problema da inflação em nosso país. Estar informado é fundamental para compreender as nuances críticas da atual situação política e econômica do Brasil. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. Eu sou o único que vai falar a verdade aqui, o único, mas ninguém vai falar a verdade aqui. O PT, inclusive, é contra a redução da maioridade penal para crimes hediondos praticados por marginais de 16, 17 anos. E agora vem a Dilma Rousseff posar de a paladina da liberdade. Vive de amores com Fidel Castro. Vive de beijos e abraços com Fidel Castro. O seu governo apoiou Ahmadinejad, apoiou a Morales no caso da refinaria da Petrobras, apoiou aquele padre sem vergonha, Lugo, que empuxava quem ia se confessar com ele na questão de Itaipu Binacional, apoiou Zelaya, que foi destituído legalmente em Honduras, e agora apoia a matança e a ditadura na Venezuela, apoia abertamente. E a última medida de Maduro foi que os inquilinos podem comprar os imóveis dos proprietários. Exatamente uma medida adotada por decreto por João Goulart, antes de 64. Este pessoal nunca teve amor à liberdade, à democracia e à propriedade privada. Tanto é verdade que aprovou-se aqui na Câmara a PEC do fim da propriedade privada. Se esculhamba a família, os kit gays, se prega diuturnamente, os livros estão aqui, é só ir buscar aqui nas escolas de Brasília. Se envenena diuturnamente 30 milhões de jovens no ensino fundamental com ideologias de países que nunca admitiram liberdade em seu solo. É só ver, Che Guevara é um herói, até José Dirceu, o ilustre inquilino da Papuda, está sendo premiado com capítulos como exemplo para a sua geração. Idem o outro guerrilheiro de Festim, José Genuíno. Para isso que eles queriam o governo, para assaltar, para roubar, não milhões, mas bilhões, e levar aí a insegurança, a incerteza e a deseducação ao povo brasileiro. Eu sou a favor de um regime com autoridade. E sem roubalheira, como esse atual governo que está aí. Que inclusive não quer nem que se investigue as roubalheiras praticadas por eles. A Dilma assina lá, como presidente do Conselho de Administração da Petrobras, a compra da usina, e ela não tem culpa de nada. Ela é mais santa do que o Lula. O PT está comprando no Congresso votos para fechá-la. E está comprando na mídia matérias para calá-la. Estamos tendo exemplo aqui agora. Acordem para isso. Quantas vezes Lula e Dilma tentaram controlar a mídia, controlar vocês? Quantas vezes? A internet agora, regulamentada por decreto, vírgula, na forma da lei. É brincadeira. É brincadeira. É a censura que está aí. A negativa do meu requerimento, a tentativa de deixar o patrimônio da Câmara, o parlamentares da esquerda aqui, da democracia, estão com medo do discurso de um homem só. Eu não vou xingar ninguém. Olá, está começando mais uma resenha literária e hoje eu vou falar deste livro aqui, O Fim da Inflação, propostas anarcocapitalistas para resgatar a economia de uma nação em crise, do Javier Milei, agora presidente argentino. O livro acabou de ser lançado no Brasil pela LVM Editora
e reúne capítulos escritos pelo próprio Milei e também por outros economistas argentinos. São as transcrições de uma série de palestras que esse grupo fez nos últimos anos. Aqui, neste livro, está explicado como surge a inflação, sempre ligada a um Estado intervencionista ou um Estado ladrão que se acha Deus, como diz o Javier Milei. Mesmo quem não é economista, que é o meu caso, vai, ao longo dos capítulos, entender a raiz desse problema enorme que é a inflação e conhecer as soluções propostas pelo Milei com base nos princípios econômicos liberais ligados à escola austríaca. O livro, claro, trata do desastre argentino, mas que se repete em muitos países. Eu vou destacar um trecho do prólogo. A política e seus dirigentes se profissionalizaram na arte de explorar os pagadores de impostos sob a bandeira da redistribuição de renda, igualdade, oportunidades para todos e um mundo supostamente mais justo. Isso culminou na mais absoluta decadência. A Argentina multiplicou por 5 seu nível de pobreza nos últimos anos. E o paradoxal é que quanto maior a pobreza, mais as pessoas costumam clamar por mais Estado. O Javier Milei deixa muito claro que a inflação é sempre, em todo lugar, um fenômeno monetário e é causada pelo excesso de oferta de moeda. Ele conta a história da origem do dinheiro, desde o escambo das trocas até chegar às moedas de ouro, às moedas de prata. E claro que carregar essas moedas era complicado pelo volume, pelo peso e pelo risco de ser roubado. Aí, o que se tornariam os bancos começaram a emitir uma nota promissória com base nas moedas deixadas pelos clientes em seu poder. Só que começou a haver fraudes. Tinha gente que emitia esses títulos sem lastro. E aí, claro, deu muita confusão. O que o Estado fez em relação a isso? Resolveu a questão judicialmente, criminalmente? Não. O Estado assumiu o controle da impressão de cédulas. Só que ele próprio, o Estado, começou a emitir dinheiro para financiar suas próprias despesas. Ou seja, a fraude só mudou de mãos, passou a ser exclusividade do Estado. E o Milei diz com todas as letras, a inflação é precisamente um crime, já que o Estado imprime papel sem lastro. E é isso, imprimir moeda para financiar o déficit fiscal é um crime, que a gente já viu aqui no Brasil. E chega uma hora em que as pessoas não querem mais aquela moeda, que só perde valor. E é incrível que ainda haja comunistas, socialistas, que digam que a inflação não é responsabilidade dos políticos e dos bancos centrais, mas de empresários que querem ganhar muito dinheiro, trabalhadores gananciosos e consumidores que gastam demais. Então, inflação para essa gente, e isso aparece em alguns dicionários, é a elevação do nível geral de preços. O correto é dizer que a inflação é um fenômeno monetário que resulta na perda de valor do poder de compra de uma moeda. E os processos inflacionários multiplicam o número de pessoas pobres. E como os políticos são os primeiros a receber o dinheiro, eles acabam sendo favorecidos. Os capítulos do livro, O Fim da Inflação, do Javier Milei, tratam de taxa de juros PIB, balança comercial, taxa de desemprego, taxa de câmbio, de como tudo isso se relaciona com a inflação. E na parte final, o Javier Milei explica as soluções que ele está propondo agora na presidência da Argentina, e são várias. Uma reforma do Estado, menos ministérios, menos funcionários públicos. Redução ou mesmo o fim de regulações no mercado de trabalho que acabam dificultando a geração de empregos. Abertura da economia, Incentivo à economia de mercado. O Milei fala, por exemplo, do sistema de preços, que é uma maravilha, é uma invenção do homem, provavelmente uma das mais importantes da história da humanidade. E, além disso, não foi inventado por ninguém em particular, mas a própria interação social a desenvolveu. Além disso, respeito à propriedade privada, também para garantir esse sistema de preços.
reforma do sistema previdenciário, reforma dos sistemas de saúde, de segurança e de ensino, porque o Milei diz o seguinte: o Estado não nos dá a educação de que precisamos, mas aquela que serve para nos escravizar. E ele explica que resolver o problema monetário não resolve outros problemas. O problema fiscal deve ser resolvido com política fiscal. Se o gasto é maior do que os ganhos, tem de reduzir os gastos, não aumentar impostos. Quando o Estado aumenta impostos, é roubo, porque tira dinheiro do bolso das pessoas. Quando emite moeda, é roubo. Quando contrai dívidas, isso é um roubo das gerações futuras. Então, temos que reduzir os gastos, o que o Lula não aceita fazer de jeito nenhum. O Milei deixa claro que o processo para levantar a Argentina vai ser longo, vai demorar 35, 40 anos, mas que é possível reduzir muito a inflação já em 2 anos. E o principal para isso, em relação a tudo que é falado no livro, é uma rejeição ao socialismo, ao comunismo. Como diz o Milei, o socialismo é um erro teórico, por isso funciona sempre mal, e onde quer que suas receitas sejam aplicadas, acaba gerando pobreza. Foi um fracasso econômico, social e cultural, e 150 milhões de pessoas foram mortas em nome dessa causa. Não há outra solução que não seja baseada na liberdade. E o Milei termina o livro com o seguinte: o Estado pode ser eliminado instantaneamente? Não, mas isso não significa que não devamos trabalhar para reduzi-lo ao mínimo, pois quanto menor o tamanho do Estado, maior a liberdade. E a luta pela liberdade não é negociável. Na verdade, o Milei termina o livro com o slogan mais famoso dele, que está em português, mas eu vou dizer em espanhol: Viva la libertad, carajo!